Achados arqueológicos não param de aparecer. E muitos deles são tão diferentes, enigmáticos, com tanta história para nos contar. Como teria sido o uso deles no passado? O que fez com que tais obras fossem criadas? As pesquisas científicas podem nos revelar um pouco disso, e matar nossa curiosidade. Mas há muito ainda sem explicação. Neste vídeo iremos conhecer alguns achados arqueológicos pelo mundo. Apoie o Admirável Mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Estamos sempre em busca de conhecer um pouco mais sobre o nosso admirável mundo. E você, quer vir com a gente? Vamos agora à nossa relação de 8 dos achados arqueológicos pelo mundo. Número 8. Pingente de coração, Inglaterra. Tornar-se esposa do rei inglês Henrique VIII era um negócio arriscado para as mulheres. Ele se casou 6 vezes, e condenou 2 de suas esposas à execução por decapitação. No entanto, Catarina de Aragão evitou esse destino. Ela foi a primeira esposa do rei, e também a mais duradoura, permanecendo com ele por 23 anos antes que o rei se divorciasse dela. Este ato levou a romper os laços com a Igreja Católica, e formar a Igreja da Inglaterra. Em fevereiro de 2023, o Museu Britânico revelou uma relíquia desse importante casamento. É um pingente de coração, feito de ouro e esmalte, que leva os emblemas e as iniciais de Henrique e de sua noiva. O objeto está em perfeitas condições, e é de tão alta qualidade que provavelmente pertenceu a Henry ou Catherine pessoalmente, em vez de ser um símbolo dado a outra pessoa. Foi encontrado por Charlie Clark, um detector de metais amador, em dezembro de 2019, mas foi considerado um artefato tão importante que sua descoberta não foi anunciada por mais de 3 anos, sendo que a descoberta foi revelada apenas em dezembro de 2022. A inscrição no verso do pingente diz para sempre fiel. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram para o casal. Número 7. Tesouro da Arpole, Inglaterra. Em dezembro de 2022, um túmulo de 1.300 anos de idade, de uma mulher de alto status, foi descoberto em Arpole, perto de Northampton, na Inglaterra. Os arqueólogos ainda seguem trabalhando no local em 2023, e novas descobertas ainda estão sendo feitas. Uma delas é uma cruz de prata, no centro da qual há uma grande e bela granate. O objeto é adornado com pequenas, e surpreendentemente bem preservadas imagens de cabeças humanas, com olhos azuis de vidro, que podem representar os apóstolos de Cristo. Levará algum tempo, e um trabalho cuidadoso para revelar o resto. Em janeiro de 2023, a mesma sepultura já havia revelado um impressionante colar de ouro. O artefato anglo-saxão é considerado o mais rico de seu tipo já encontrado nas Ilhas Britânicas, com mais de 30 contas e pingentes feitos de moedas da era romana, ouro maciço, pedras preciosas e granates. Os artefatos encontrados estão sendo chamados de Tesouro da Arpole. É óbvio que quem quer que fosse essa mulher, ela era fabulosamente rica. A presença da cruz de prata pode indicar que ela foi uma das primeiras líderes cristãs na Grã-Bretanha, mas mais evidências são necessárias antes que esta teoria possa ser verificada. Número 6. Estátua de mármore, Itália. Em janeiro de 2023, arqueólogos na Itália confirmaram a descoberta de uma estátua de mármore de uma figura que se parece com Hércules, mas pode não ser realmente Hércules. A descoberta foi feita na Via Ápia, que é a mais antiga e uma das principais estradas da época do Império Romano, e ocorreu durante o reparo de uma antiga rede de esgoto, mais de 20 metros abaixo do solo. A estátua tem o tamanho real de um humano, e a figura representada na estátua veste uma pele de leão, com a cabeça de leão representada como um chapéu, e as patas amarradas ao pescoço como um lenço. Isso é consistente com outras representações romanas de Hércules, mas as características faciais da estátua não correspondem às de outras estátuas romanas de Hércules. Nas palavras de um historiador que examinou o artefato, é como a estátua de um homem vestido com um traje de Hércules. Os especialistas acham que podem saber a identidade do homem representado na estátua. Há uma semelhança entre o rosto desta estátua e os rostos das estátuas de Trajano Décio, que se tornou imperador em 249, mas perdeu a vida na Batalha de Abrito 2 anos depois, contra os godos. Seria de fato Hércules,
ou alguém desejando reforçar sua masculinidade. Número 5. Tomio Maruyama, Japão. O Tomio Maruyama já é um dos túmulos Kofun mais famosos do Japão, e tem sido por muito tempo. Existem vários fatos estabelecidos sobre a tumba, incluindo que ela foi criada no final do século IV. É o maior de todos os túmulos de caixões no Japão, o que explica por que os arqueólogos levaram tanto tempo para escavá-lo completamente. Quando finalmente o fizeram, em janeiro de 2023, encontraram algo estranho. Há uma pessoa enterrada bem no centro da tumba, com um enorme espelho de bronze, e a maior espada de ferro Dako já encontrada no Japão, com mais de 2 metros de comprimento. Até mesmo o caixão em que o falecido está enterrado é extraordinariamente grande, medindo quase 5 metros. O espelho tem formato de escudo, e é coberto por padrões entrelaçados. Grandes espelhos já haviam sido encontrados dentro dos túmulos, mas este possui a maior superfície de todos já encontrados no Japão. Especialistas dizem que os padrões são idênticos a um outro famoso espelho do período Kofun, conhecido como Daryukyu, e por isso chamaram o espelho recém-encontrado de espelho de bronze em forma de escudo Daryumon. Tudo bem, sabemos que não é o título mais criativo, mas pelo menos é bem preciso. Número 4. Gigantes de Monte Prama, Itália. Encontramos na Europa as estátuas conhecidas como Gigantes de Monte Prama, localizados perto de Cobras, no oeste da Sardenha, uma ilha que pertence para a Itália. Eles são impressionantemente grandes criações. Cada uma delas tem 2,5 metros de altura, e eles têm olhos grandes em forma de disco plano, que fazem muitas pessoas se sentirem desconfortáveis ao olharem para eles. As estátuas resistiram ao teste do tempo, mas ninguém sabe exatamente quanto tempo elas têm. A maioria dos especialistas coloca a data de sua criação entre 2.200 e 3.000 anos atrás. Acredita-se que as esculturas tenham sido criadas por pessoas da cultura nurágica da antiga Sardenha. Infelizmente, nossos registros desta civilização não são extensos, pois ela foi expulsa de suas terras pelo Império Romano cerca de 2.200 anos atrás, e os romanos marcaram quase todos os vestígios dela. Os romanos devem ter tomado gosto pelas esculturas, embora as tenham deixadas sozinhas em 1974. Descoberta de túmulos antigos perto das estátuas implicam que eles podem ter posicionado elas lá para guardar os mortos, mas isso é apenas especulação. Então o propósito delas ainda é desconhecido. Número 3. Cálice de Licurgo, Itália. Dê uma boa olhada no cálice de Licurgo. É verde ou é vermelho? Na verdade, pode ser qualquer uma delas, dependendo de que ângulo você olha e de que direção vem a luz que o atinge. O impressionante efeito visual se deve ao fato de que partículas microscópicas de ouro e prata foram adicionadas durante a etapa de fabricação do vidro. As partículas têm apenas 50 nanômetros de diâmetro, então poderíamos supor que os romanos inventaram a nanotecnologia. Como cada partícula é 1000 vezes menor que um grão médio de sal, não temos ideia de como o gênio romano responsável pela invenção dessa xícara conseguiu trabalhar com elas. Eles certamente não tinham um microscópio 1600 anos atrás. As chances de as partículas entrarem acidentalmente na mistura são inexistentes, então quem fez esse lindo vidro decorativo sabia exatamente o que estava fazendo. O artesão que o criou pode ter sido a única pessoa no Império Romano que detinha este conhecimento, pois nada parecido jamais foi encontrado em qualquer outro lugar dos antigos territórios romanos. Número 2. Pilar de Ferro, Índia. O Pilar de Ferro de Delhi é um exemplo de metalurgia que estava mais de 1000 anos à frente de seu tempo, ou é apenas um feliz acidente? Os cientistas nunca foram capazes de concordar sobre a resposta a essa pergunta, e é possível que nunca o façam. O que pode ser dito com certeza é que o pilar, que carrega uma série de inscrições de diferentes datas, permaneceu orgulhosa e resolutamente livre de ferrugem, em Delhi, na Índia, por pelo menos 1500 anos. Toda a superfície do monumento de mais de 7 metros de altura é revestida por uma camada incrivelmente fina de misalite, um composto que evita que o ferro abaixo dele seja exposto ao oxigênio, evitando a formação de ferrugem. Exatamente como uma tarefa tecnicamente tão complexa poderia ser realizada pelos fornos de carvão primitivos, de 1500 anos atrás, é desconhecido.
Os cientistas acham que pode ter sido um evento anômalo, causado pela mistura do ferro com escória, cal e ar úmido, enquanto esfriava. Como as pessoas que fabricaram o pilar, tanto tempo atrás, provavelmente não tinham ideia de que o revestimento à prova de ferrugem existia, ele foi considerado um milagre. Levou vários séculos para que alguém apresentasse uma forma deliberada de proteção contra a ferrugem. Então, ou os antigos indianos guardaram muito bem seus segredos de metalurgia, ou nunca tiveram a intenção de tornar o pilar à prova de ferrugem. Número 1. Fortaleza de Sacsayhuamán, Peru. A fortaleza de Sacsayhuamán, no Peru, é conhecida e respeitada como um lugar de maravilhas antigas. E pode ser até mais maravilhosa do que qualquer um de nós imagina. Os enormes blocos estão cortados, facetados e encaixados tão bem que até hoje não é possível enfiar uma lâmina de canivete, ou mesmo uma folha de papel entre eles. De acordo com a pesquisa de Igor Levachav, algumas das pedras envolvidas na construção da fortaleza apresentam sinais claros de terem sido cortadas com tecnologia laser. Este é um problema óbvio para historiadores e cientistas, pois a ideia dos incas terem lasers parece ridícula. Não foi usado cimento na construção, e não há dois blocos iguais. Contudo, eles se encaixam perfeitamente, e alguns engenheiros afirmaram que nenhum construtor moderno, com a ajuda de instrumentos e ferramentas do mais puro aço, seria capaz de produzir resultados mais precisos. É possível que eles tenham um método diferente para aquecer a rocha a uma temperatura muito alta, para que ela possa ser esculpida com mais facilidade. Mas não temos ideia de como a tecnologia pode ter sido, ou como funcionou. É possível que as pedras já estivessem aqui quando os incas apareceram, e eles simplesmente as reaproveitaram. Se assim for, temos que ponderar a existência de uma raça pré-inca, que teve acesso à alta tecnologia e, no entanto, de alguma forma, desapareceu da história sem deixar vestígios em outro lugar. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de diferentes achados arqueológicos pelo mundo. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Ah, e não esquece de ativar o sininho. Até a próxima!